A paz do Senhor, juniores! Tudo bem com vocês? E aí, como tem passado? Tudo bem por aí? Que saudade de vocês! Que bom ter vocês aqui novamente para mais uma aula da nossa EBD de juniores. Hoje, mais uma aula de número 6, que vai falar sobre Moisés, um grande libertador. Quem aí nunca ouviu falar da história de Moisés, né? Moisés foi um homem escolhido por Deus. Desde bebezinho, Deus já tinha um plano maravilhoso na vida dele. E esse plano se concretizou mesmo com muitas dificuldades. O Senhor tinha um plano e o Senhor cumpriu esse plano na vida de Moisés, né? Então, a vida de Moisés, ela está toda baseada em fé, em coragem. Então a nossa lição desse trimestre, ela está falando sobre histórias de fé e coragem, né? Então, nós desde o começo, nós estamos aqui falando para vocês cada dia uma história diferente. E hoje vai ser uma história emocionante, uma história muito linda que nós só temos que aprender um pouquinho mais da palavra do Senhor, né? Será que nós temos essa fé que teve Moisés, essa coragem que Moisés teve para libertar aquele povo do Egito? Passou tantas dificuldades com aquele povo, né? Ele tinha uma missão extraordinária e ele cumpriu essa missão, né? Então vamos lá, vamos começar o nosso para meditar. Vamos lá, pegue a sua Bíblia, que nós vamos ler. Primeiro, antes de começar ali, eu quero dar já os parabéns para vocês, toda a equipe que vem participando dos desafios que vem sendo postados. É maravilhoso e gratificante ter vocês participando, porque é o momento da leitura da palavra do Senhor, que vocês precisam, né? É um alimento diário nosso, um alimento do céu para nossas vidas, para nosso espiritual, né? Nosso corpo. A gente come o pão e para o nosso espírito a gente se alimenta com a palavra de Deus. E vocês têm lido, parabéns aos papais que têm incentivado vocês aí também. Então vamos, antes de começar a ler, fazer uma breve oração e vamos iniciar a nossa aula. Senhor, obrigada por mais esta oportunidade de estarmos aqui para ministrar a sua palavra, Senhor. Senhor, que o seu Espírito Santo venha conduzir essa aula da melhor maneira, Senhor, que o Senhor desejar. Fica conosco, usa-nos apenas como vaso, em nome de Jesus. Vamos lá? Nossa primeira leitura está em Lucas, capítulo 6, no versículo 12, que diz assim: Num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Jesus, será que Jesus precisava ficar orando? Hein? Será ele, Deus Todo-Poderoso, ficar orando? Sim, Jesus, ele procurava estar na oração com o Pai, principalmente nos momentos de grandes decisões. Veja que nessa passagem aqui, depois ele ficar orando, todo aquele tempo, passou a noite inteira orando, ele tomou uma decisão super importante. Ele escolheu os 12 discípulos para serem seus apóstolos. Então Jesus orou aquela noite toda e chegou de manhã, já tomou a decisão certa, porque ele tinha o endereço certo, a oração a Deus, ele tinha a comunhão com o Pai, com Deus. Vocês têm orado? Como está a vida de oração de vocês? Saiba que nós precisamos orar sem cessar, orar em todo o tempo. Tudo que nós vamos fazer, nós precisamos orar. Quando nós levantamos, a gente precisa orar, agradecer a Deus pela noite que Deus nos deu, agradecer por todos os livramentos durante o dia, agradecer pelo alimento, tudo que nós ingerimos. Quando a gente vai comer um alimento, nós precisamos entregar ao Papai do Céu, porque a gente come tanta coisa, a gente não sabe o que está acontecendo, então nós vamos agradecer ao Pai. Olha, obrigada, Senhor, por esse alimento, e se tiver alguma coisa aqui que vai fazer mal, já livra, Senhor. Então nós precisamos orar o tempo todo. Quando nós vamos dormir, nós precisamos orar também, para agradecer ao Papai do Céu pelo dia que nós tivemos,
por todos os livramentos, por todas as bênçãos que o Senhor nos deu. Não é mesmo? Então, nós precisamos orar sempre. Então, não se esqueça que a gente precisa orar, tá? E agora nós vamos ler Mateus, no capítulo 6, do 9 ao 13. Vamos lá. O que será que diz lá em Mateus, no capítulo 6, do 9 ao 13? Então, vamos lá. 6, do 9 ao 13, diz assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão nosso de cada dia. Perdoe as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixei cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. O Senhor Jesus está nos ensinando. Está ensinando a oração do Pai Nosso. Essa oração é muito linda. Você já sabe essa oração de cor? Se você não sabe, que tal a gente aprender ela? Hein? Vamos decorar, vamos fazer um desafio. Pai nosso que estás no céu, olha a adoração ao Pai Celestial. Deus, como Pai, Deus nos ama, Deus cuida de nós. Olha que oração mais linda. Em Cristo Jesus, nós temos o acesso ao Pai, para que nós possamos adorar a Ele, expressar todas as nossas necessidades. Deus é um Pai santo. Você sabia que Deus é santo e Deus não gosta de pecado? Deus não gosta de pecado. Santificado seja o seu nome. Nós precisamos reverenciar a Deus, honrar a Deus, glorificar a Deus. Nós precisamos. Venha o teu reino, que nós devemos orar pela volta de Cristo. Está preparado se Jesus Cristo voltar hoje? Como está a sua vida? Será que Jesus voltando a gente vai subir? Nós precisamos estar em comunhão com o Papai do Céu, né? Então venha a nós o teu reino, para que Jesus volte, né? Então nós temos que esperar a volta de Jesus Cristo. Seja feita a tua vontade. Nós precisamos orar para que a vontade de Deus seja feita nas nossas vidas, nas vidas dos nossos familiares, segundo os planos dele. Assim como ele teve um plano com Moisés, ele tem um plano para cada um de nós. Nós somos um projeto de Deus e ele é quem guia a nossa vida de acordo com a vontade dele. E sabe como que a gente pode conhecer a vontade do Senhor? Lendo a Bíblia. Isso mesmo, isso que a gente está fazendo agora. Então a gente lê a Bíblia porque a vontade de Deus é revelada através do Espírito Santo na palavra do Senhor. E através da Bíblia nós ficamos sabendo da vontade do Senhor. E a vontade de Deus é cumprida quando nós oramos para que a justiça de Deus prevaleça na nossa vida. Amém? O pão nosso de cada dia nos dai hoje, que a gente deve orar. Por que a gente deve orar? Só para ganhar carrinho, ganhar boneca, ganhar brinquedo? Não. A gente precisa pedir ao Senhor para que venha nos alimentar. Nós temos as necessidades diárias, que é alimento, roupa, sapato. Nós precisamos pedir a Deus essas coisas, né? Perdoai os nossos pecados. A oração do Pai Nosso, ela deve tratar dos nossos pecados e também, né, a gente precisa estar disposto a perdoar aquelas pessoas que fazem mal pra gente, né? A gente precisa perdoar as pessoas também, não é só pedir perdão para Deus e quando uma pessoa faz algo de errado pra gente, algo que nos chateia, a gente pega e fecha a cara, não quer nem olhar mais, né? Livra-nos do mal. A gente precisa orar a Deus para que Deus nos livre do poder do mal, das tramas do inimigo, porque o inimigo está ao derredor, ele quer nos derrubar, ele quer nos derrotar, mas temos que orar para que o Senhor nos livre de todo o mal, de todo o perigo, sempre pedindo ao Senhor livramentos, que o Senhor está o tempo todo disposto a nos livrar, mas nós precisamos pedir ao Senhor. Amém? E agora, vamos ler
lá em Jeremias, no capítulo 33, pegue lá sua Bíblia, é bem importante vocês lerem a Bíblia, na palavra do Senhor, 33, no versículo 3, que diz assim: clame a mim e responder-te-ei coisas grandiosas e insondáveis que vocês não conhecem. Clama quem? Clama a Deus. E Jeremias ali, né? O Senhor Deus, ele fala com o profeta Jeremias, enquanto Jeremias ainda está preso lá no palácio. E ali, o que o Senhor fala? O que o Senhor quer? A direção do Senhor é que Jeremias clame, busque respostas, porque ele será ouvido. E de igual forma que aconteceu com Jeremias, é o que nós devemos fazer. Não importa o momento que a gente está vivendo, se é momento de alegria, de tristeza, a gente precisa clamar ao Senhor, contar para o Senhor as nossas dores, as nossas angústias, que Ele vai nos ouvir. Com certeza o Senhor vai nos ouvir. Ele nos ouve, é uma promessa dele, está dizendo ali. Agora nós vamos ler em Tiago. Pegue a sua Bíblia. Vamos ler lá em Tiago. O que diz Tiago, capítulo 1, do versículo 6 e o 7. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense que tal pessoa receberá coisa alguma do Senhor. Nossa, que palavra forte, hein? Será? Peça com fé, porque quem duvida é semelhante à onda do mar. Ele nos mostra aqui que a maneira correta que a gente deve orar é crer. Nós precisamos crer antes de orar, né? Então, nós precisamos ter fé. Se a gente duvidar, então aquele que duvida das promessas do Senhor, então ele está orando de maneira... não acredita e está orando, né? Se ele não tiver a fé. Agora vamos ler Timóteo. Timóteo, no capítulo... 1 Timóteo, capítulo 2, o versículo 1, 2, do 1 ao 3, que diz assim: antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila, pacífica, com toda piedade e dignidade. O que será que o apóstolo Paulo está nos dizendo aqui? Nessa parte aqui de Timóteo, está dizendo o quê? Por quem que nós devemos orar? Está ensinando aqui que nós devemos orar pelas autoridades, né? Então os cristãos daquela época, eles enfrentavam muitas lutas. Tinha um imperador Nero que era muito mau e ele fazia mal para aquele povo. Só que mesmo assim, o apóstolo Paulo ensinou que nós devemos orar pelas autoridades. Então quem são as autoridades? São os prefeitos, são os governadores, o nosso presidente. Então nós precisamos orar, porque está escrito aqui na palavra do Senhor que nós devemos orar. Agora a última, Mateus capítulo 7, do 7 ao 11. Vamos ler. Então, Mateus capítulo 7, do 7 ao 11. Peçam-lhe e será dado. Olha que lindo, peça e será dado. Busque e encontrarão. Batam e a porta lhe será aberta. Olha que maravilha. Pois todo o que pede recebe, e o que busca encontra. E aquele que bate a porta será aberta. Então tá nos ensinando que nós devemos pedir, nós temos que bater. Se você não pedir, como que Deus vai te atender? Como que Deus vai responder se você não pediu? Se você precisa tirar uma nota boa na escola, você precisa pedir ao Senhor. Se você precisa de ajuda com uma família, você precisa pedir ao Senhor. Se você precisa de ajuda com alguma dificuldade pela saúde, você precisa pedir ao Senhor.
Entendeu? Então, se você pedir, Deus vai te responder. Deus está nos ensinando, Jesus está nos estimulando a ser perseverantes na oração. Nós precisamos perseverar. Nós devemos continuar a pedir, a buscar, porque Deus não vai nos decepcionar. Deus prometeu, Ele vai cumprir, né? Então não cabe dúvidas aqui. Nós temos que pedir, porque é certo, é uma promessa, né? Então, foi uma promessa feita por Deus. Então, nós vamos orar e vamos pedir ao Papai do Céu tudo que nós precisarmos. Gente, é muito séria a oração. Muitas vezes a gente não ora, não busca. Eu falo por mim mesmo. Eu procuro sempre estar orando ao Senhor no caminho onde eu vou. Não precisa estar só ajoelhado. A gente pode o tempo todo orar no nosso pensamento, orar quando a gente está tomando banho, quando a gente está indo para a escola, quando a gente está indo no mercado, entendeu? Não é só ali ajoelhadinho, não. Mas nós precisamos ter comunhão, nós precisamos ter comunhão com o Papai do Céu. Amém? Vamos então para o nosso memorizando. Nosso memorizando está em João, capítulo 8, no versículo 36, que diz assim: se o Filho os libertar, vocês serão de fato livres. O que está dizendo aqui? Se o Filho libertar, vocês serão livres. Mas livres de quê? Aquele povo que estava no Egito, eles foram livres das mãos de Faraó, da escravidão, daqueles momentos ruins que eles estavam vivendo. Mas nós seremos livres do pecado que nos acorrenta, que nos escraviza. Gente, nós precisamos estar em comunhão com o Papai do Céu. Não vamos dar lugar ao pecado, ao mundo. Muitas vezes a gente fica escravo de um jogo, de um videogame. A gente não consegue fazer mais nada porque a gente tá ali. O Senhor nos liberta desses vícios, da desobediência, de fazer birra, de ficar respondendo o pai e a mamãe. Nós precisamos respeitar os nossos pais. Não podemos ficar aprisionados nesses pecados da desobediência. Isso vira um vício se a gente desobedece e continua desobedecendo. Mas o Senhor tem grandes coisas para nós. Vamos deixar o Senhor nos libertar do pecado. Amém? Então agora nós vamos para a história. Uma história muito conhecida, mas que vai ilustrar um pouquinho a palavra da nossa lição hoje. O que o tio Everson contou na semana passada? Contou a história dos filhos de Jacó. Quantos filhos ele tinha? Ele fez aquele cenário lindo, contou toda a história, né? Contou a história lá de José, da túnica, de tudo. E aí, o que aconteceu? José virou governador, a família dele foi toda para o Egito. E essa família foi se multiplicando. Essa família foi crescendo muito. E já não era mais chamada de família de Jacó. Essa família já estava tão numerosa, tão grande, que agora eles se tornaram conhecidos assim como o povo de Deus. Porque foram passando, né? E aquele tempo foi passando e se multiplicando, aquele povo, e multiplicando. E cada vez aquela terra do Egito tinha mais descendentes de Jacó. Cada vez maior aquele povo de Deus, né? E um dia, um faraó muito poderoso lá, que faraó era o rei, o que mandava tudo lá, né? E eles começaram a ficar preocupados, sabe? Preocupados, porque aquele povo estava crescendo demais. E eles ficaram com medo e se reuniram lá e falaram assim: olha, esse povo tá ficando muito numeroso aqui na nossa terra e tá nascendo muitos homens, eles são muito fortes e se eles quiserem guerrear contra nós seremos derrotados, porque vai ser difícil vencer eles, sabe? E daí foi indo, sabe? E daí esse faraó começou a escravizar o povo de Deus. Eles viraram escravos, eles não recebiam mais dinheiro, não tinha mais liberdade. Tudo que eles faziam, o que eles plantavam, tudo tinha que ir para a mão de faraó.
E aquele povo começou a sofrer muito, sabe? Começou a sofrer e sofrer. E de repente aquele faraó, com aquele medo daquele povo crescer, ele deu uma ordem para as parteiras que fossem lá cuidar das gestantes, das mulheres hebreias, que quando nascesse um menino, elas deveriam matar esses meninos. Por quê? Eles não iam crescer mais. A população, para diminuir a população, então vai matar os meninos e aquela população, vai diminuir, né? Mas acontece que aquelas parteiras lá, elas assim não obedeceram muito a ordem do faraó, não, né? E o que aconteceu? Elas pegaram e não estavam matando os meninos. E aí, de repente nasceu um menino cuja vida era um plano de Deus. Deus tinha um plano na vida dessa criança. E aí a sua mãe, Joquebede, o nome da sua mãe, escondeu esse menino, mas quando ele estava com 3 meses já não tinha mais como esconder esse menino. E ela pegou ele e colocou esse menino lá no cestinho. Colocou num cestinho e colocou lá nas margens do Nilo. E esse menino desceu o rio e a sua irmãzinha Miriam ficou olhando ali do lado e acompanhando aquele cestinho que descia as margens do rio Nilo. E de repente aquele rio parou lá, o cestinho parou lá no rio, onde a filha de Faraó estava se banhando. E de repente ela viu aquele bebezinho, ai que bonitinho. E de repente apareceu a irmãzinha de Moisés. E aí, ai, eu sei de uma mulher que pode amamentar esse bebê. E Deus ali, cumprindo seu plano, Moisés volta para sua mamãe e ficou mais um tempo ali com a sua mamãe, foi criado com ela. Quando ele ficou mais velho, ele foi morar lá no palácio. Ele se criou lá no palácio com o faraó. Mas e aí? O que aconteceu? Aquele povo, ele sabia que ele era daquele povo, e ele vendo todo aquele sofrimento, ele saiu, ele foi embora, sabe, daquele lugar lá do palácio, e foi viver lá com o povo dele, né? E o que aconteceu? Ele viu um dos seus sendo maltratado lá, e ele viu e ele matou aquele egípcio, e ele pegou e fugiu e foi para longe, foi para outro lugar. E ali ele casou e foi vivendo, mas um certo dia ele estava procurando o rebanho quando o Senhor apareceu para ele lá numa sarça, lá naquele arbusto, e aquilo pegava fogo, mas ele não se consumia. E o Senhor apareceu ali e disse: eu sou quem sou, o Deus dos teus antepassados. Olha que lindo. E tenho visto. O que o Senhor estava vendo? Como aquele povo estava sendo maltratado. O Senhor estava de olho, estava vendo tudo ali. E eu sei do seu sofrimento e eu vou te enviar a Faraó. Eu vou enviar para que você liberte o povo de Israel dessa escravidão. Mas e aí? Faraó. Logo Faraó, o todo-poderoso do Egito, né? Mas o Senhor deu a ordem, o Senhor ouviu a oração do povo, aquele povo estava desesperado, não aguentava mais, então clamou a Deus e o Senhor ouviu a oração do povo e através da vida de Moisés fez um grande livramento para aquele povo que passou grandes tristezas, grandes angústias. Mas através da vida de Moisés e através da oração a Deus, veio a vitória para aquele povo. E Moisés foi então, obedeceu a voz do Senhor, ele e seu irmão Arão, né? Eles foram falar com o Faraó. Mas será que o Faraó libertou aquele povo assim? Tinha mão de obra barata, escrava, né? Todo aquele povo trabalhando para eles de graça, plantando, dando lucro para eles. Será que ele libertou aquele povo? Não, ele não libertou aquele povo. Ele deixou o povo sofrendo, não queria libertar. E o Senhor mandou as 10 pragas. O Senhor mandou as pragas.
E aí, vocês sabem quais são as pragas? Vamos lá? É um desafio da semana aí, falar as pragas, né? Então, o Senhor mandou as pragas. A água virou em sangue, teve as rãs, piolhos, as moscas, as mortes dos animais. O que mais que teve lá? Os gafanhotos, escuridão, a morte dos primogênitos. E aí, finalmente, aquele coração duro de Faraó. Então, deixa o povo que vai. E o povo foi liberto através da vida de Moisés. Moisés, que foi obediente ao Papai do Céu, que foi temente, que foi corajoso, que foi lá enfrentar. Ele falou, eu não sei falar, Senhor, como que eu vou? Eu vou fazer como? Mas o Senhor ordenou e ele foi. Ele tinha uma missão, ele precisava ir e ele foi. Qual será que é a sua missão aqui na Terra? Qual será que é a minha missão? Todos nós temos uma missão aqui na Terra. E Moisés foi o grande libertador daquele povo e levou aquele povo, conduziu aquele povo lá no deserto e através da oração, aquele povo sofrendo foi. E lá eles também passaram por muitas lutas, mas o Senhor esteve com eles. O Senhor guardou a vida deles. O Senhor cuidava deles naquele deserto. Durante o dia, o Senhor vinha com uma coluna de nuvem e cobria e protegia eles daquele sol. Durante todo aquele tempo lá no deserto, o Senhor cuidou da vida deles. E à noite, será que era diferente? Como que era a noite? Aquele frio lá no deserto, um frio muito forte. O Senhor fazia o que com eles lá? O Senhor cuidava deles também. À noite, o Senhor protegia aquele povo com uma coluna de fogo. Olha a coluna de fogo. O Senhor protegia para aquecer, para deixar eles protegidos daquele frio. O Senhor protegeu, o Senhor ouviu, o Senhor tinha um plano e o Senhor fez tudo da sua maneira, tudo certinho. O Senhor não deixa dúvida, tudo que nós precisamos. E o Moisés também teve grandes desafios. Aquele povo lá no deserto sem água, através do seu cajado, ele tinha uma comunhão muito grande com o Senhor. Ele fez o quê? Ele tocou na rocha e o que aconteceu? Jorrou água. O Senhor cuidou o tempo todo daquele povo, igual ele está cuidando de mim, está cuidando de você, está cuidando da nossa família, nesse tempo difícil dessa pandemia. Nós não temos outra alternativa, é só o Senhor para cuidar de nós. O Senhor cuida, Ele manda anjos para cuidar de nós e Ele vai continuar nos protegendo. E assim como Moisés foi o grande libertador daquele povo, lá do Egito, daquele povo escravizado, o Senhor Jesus é o grande libertador da nossa vida. Jesus é que nos liberta das correntes do pecado, das coisas que desagradam a Deus, das coisas que nos entristecem. Ele é o nosso libertador. Ele nos livra da escravidão do pecado. Porque quando o homem pecou lá no paraíso, foi rompido o nosso acesso a Deus. Nós estávamos condenados à morte eterna. Mas Jesus Cristo, através da morte lá da cruz do Calvário, Ele nos libertou. Ele derramou o seu sangue por mim e por você, para que nós pudéssemos de novo ter acesso ao Pai, para que nós pudéssemos estar com o Senhor Jesus Cristo. E crianças, o inimigo quer nos prender, ele quer nos aprisionar, igual o Faraó aprisionou aquele povo lá no Egito. O inimigo quer nos aprisionar no pecado, ele lança as setas dele, porque ele quer que nós estejamos em pecado, que nós não tenhamos a comunhão com o Papai do Céu. Mas vamos hoje nos arrepender de tudo de errado que nós estamos fazendo. E vamos orar, vamos orar. Nós aprendemos o semáforo da oração.
Vamos pedir de modo certo, de modo correto. Não é tudo que nós pedimos na hora que o Senhor venha fazer, nós temos que pedir. Tem coisas que nós vamos pedir, o Senhor vai falar, não, não é agora. Não, você está pedindo errado, não vai acontecer agora. Mas tem coisas que nós precisamos esperar, ter calma e ter paciência, porque tem o agir do Senhor. O Senhor sabe todo momento o que nós precisamos, se agora, se nós podemos esperar. E tem coisas que Ele faz na hora, e imediatamente Ele nos atende. Mas por isso nós precisamos estar o tempo todo falando com Ele, porque nós não sabemos a hora. Mas nós precisamos falar, porque vai estar tudo anotado lá. E na hora certa, a resposta da oração vai vir. Nós precisamos todos os dias, diariamente, falar com o Papai do Céu. E vamos orar para que Ele nos liberte de todo mal, de toda a escravidão do inimigo. Não vamos deixar o inimigo entrar na nossa mente com dúvidas quanto à palavra do Senhor. Não vamos deixar o inimigo cegar a nossa mente com jogos, com YouTube, ficar vendo esses youtubers influenciando vocês negativamente. Muitos youtubers influenciando vocês para tirarem sarro dos coleguinhas de vocês. Não façam isso, crianças. Vamos dedicar o nosso tempo à palavra do Senhor. Vamos obedecer aos nossos pais. Vamos ser fiel a Deus. Jesus está voltando, não há mais tempo. Não há mais tempo. Jesus é o único que vai nos libertar. Libertar de toda a escravidão, libertar do pecado. Em nome de Jesus Cristo, vamos nos libertar. Libertar com a nossa oração lá no céu, nosso pensamento, com nossa obediência. Vamos ser obedientes, crianças. Jesus Cristo nos liberta. Ele liberta de todo mal e Ele responde às nossas orações. Por isso nós precisamos orar. O inimigo quer que você não ore. Se você não orar, você não buscar, como você vai receber? Você vai receber uma oração se você não fez a oração? Como que você vai receber uma cura se você não pediu a Deus a cura? Como que você vai pedir para o Papai do Céu um emprego para o teu pai e para a tua mãe se você não abriu a tua boca para falar com Deus? Você precisa ter um momento de intimidade com Deus. Não deixa a sua cabeça ficar alucinada nas coisas do mundo. Você precisa estar ligado lá no céu, juntamente com o Pai Todo-Poderoso, que Ele vai nos responder. Ele vai nos abençoar. Amém? Então, essa foi a nossa lição de hoje. Espero que vocês tenham gostado. O Senhor tem grandes coisas para nós, crianças. Nós precisamos tão somente estar na presença do Senhor, tá bom? Vamos orar? Senhor, ó Pai, eu te agradeço por essa aula, Senhor, porque o Senhor tem falado conosco. O Senhor é o nosso libertador, nos liberta de todo mal. Tudo que nos afasta de Ti, Senhor, que seja excluído da nossa vida, meu Pai. Que nós possamos estar ligados em Ti, Senhor, tão somente na Sua palavra, Senhor Jesus, porque o Senhor é o único caminho que nos leva ao céu. Pai, nos proteja, nos dê uma semana abençoada. Abençoa os nossos juniores, ó Pai. Abençoa cada um, cada família, Senhor Jesus. Coloca o desejo no coração de cada um de orar. Ensine a orar, Senhor Jesus. Coloca a palavra na boca deles, ó Pai, para que eles venham aprender, Senhor, a falar contigo, ó Pai. Responda a oração também, Senhor Jesus, para que eles venham, Senhor, a crer a cada dia mais na Sua palavra. Assim eu te peço que nos guarde. Em nome de Jesus, ó Pai. Amém? Então essa foi a nossa aula dessa semana. E até o nosso próximo encontro, assim permitindo Deus. Amém? Fica com Deus. Bom hino,